Hoje é dia 24 de outubro de 2021 e o título da lição de hoje, desta manhã, deste domingo, é Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo da nossa lição está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1. Vamos todos ler juntos, irmãos, o texto áureo. Texto áureo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Leitura bíblica em classe, Atos 9, versículos de 15 ao 22, Gálatas 1, versículos de 1 a 18. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei como deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caiu os olhos como que uma escama. Ele comperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação existia em judaísmo e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de Deus Pai. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Amém. Glória a Deus. Senhor eterno Deus, te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. Agora vem abençoar, Senhor, a escola bíblica dessa manhã, dando-nos entendimento, compreensão da tua palavra, abrindo, ó Deus, a nossa mente para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem a nos dar, Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos nesse trimestre estudando algumas passagens da vida do apóstolo Paulo, de acordo com a palavra de Deus. Nós já estamos na lição de número 4, ou seja, já passamos 4 domingos já falando sobre a vida de Paulo. Nós começamos na lição de número 1, que tinha o título O Mundo do Apóstolo Paulo,
onde nós vimos algumas características da época em que Paulo estava vivendo. Na lição 2, vimos Paulo como um perseguidor da igreja, um homem que tinha um zelo, uma paixão pela sua religião, que era o judaísmo na época, e para isso ele se colocou como um perseguidor, e perseguindo a igreja. Na lição de número 3, que foi do domingo passado, nós também estudamos que ele, a caminho de Damasco, se converteu. A lição de número 3, o título foi A Conversão de Saulo de Tarso. Ele se converteu, e hoje nós vamos ver o chamado dele para o ministério, que é a vocação dele para ser apóstolo. Então, é isso que nós vamos estar estudando hoje, é a vocação de Paulo para ser apóstolo. O objetivo da lição de hoje é revelar que Deus, ele chama, vocaciona, dá uma vocação àqueles que ele chama para a sua obra, para trabalhar, e hoje também não é diferente da época do apóstolo Paulo. Nós temos na nossa lição 3 tópicos. O primeiro tópico é o ponto de partida para a vocação de Paulo. Nesse tópico, nós vamos meditar qual foi o ponto de partida, ou seja, de início, da onde que Paulo iniciou. Então, o início do ministério de Paulo, como que foi. No segundo tópico da lição, tem o título, Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Então, efetivação é a confirmação e o colocar em prática, ou seja, o início da prática. Nessa passagem aqui, desse segundo tópico, nós vamos ver como que realmente Paulo entrou em ação no seu ministério. E o último tópico, o título é Vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Então vamos ver aqui no último ponto quais foram as lições que Paulo aprendeu no deserto. Iniciando, irmãos, então a nossa lição propriamente dita, hoje nós vamos ver o chamado, como Deus chama, ou a vocação, como Deus vocaciona para o ministério, como foi a vocação de Paulo. No primeiro ponto da nossa lição, nós temos uma subdivisão em 3 subtópicos. O primeiro título do subtópico 1 fala assim, chamada e presciência divina. Chamada e presciência divina. O segundo subponto é o ministério na plenitude do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E o último, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Então vamos adentrar aqui na nossa lição. Então nós já falamos que Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, e no caminho da perseguição, quando ele saiu de Jerusalém para ir para Damasco, para prender os judeus que tinham se convertido a Jesus, ele também se converteu, ele também foi convertido. Então, nessa passagem, nós vamos ver alguns relatos desta
chamada, nós vimos na lição do domingo passado, a chamada conversão. Agora, nessa lição de hoje, nós vamos ver a chamada em relação à sua vocação. Em relação à chamada de sua vocação, vamos abrir novamente a leitura bíblica em classe e vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre a sua vocação. Nós temos dois textos, dois versículos, na verdade, que são bem claros em relação a isso. O primeiro é o versículo 15 da leitura bíblica em classe, que é o primeiro versículo da leitura bíblica que nós fizemos. Atos, capítulo 9, versículo 15. Quem é que falou isso? Foi Jesus. Jesus falou para quem? Isso que a irmã Rosemary acabou de ler. Jesus estava falando, exatamente, Jesus estava falando para Ananias ir ao encontro de Paulo. E agora, o próprio Jesus está testificando de Paulo para Ananias. O que Jesus fala de Paulo para Ananias? Jesus fala para Ananias que Paulo é um vaso é um instrumento, né? Aquele que vai ser utilizado. É um vaso que foi escolhido. Essa palavra escolhido, ela está relacionada à vocação, ou seja, um instrumento que tem a vocação, foi vocacionado, então escolhido, vocacionado para levar. Essa palavra levar aqui é a missão, é o trabalho que ele iria fazer. Qual era o trabalho que Paulo ia fazer? Aqui está falando qual é o trabalho dele, de Paulo, que era levar o nome de Jesus, ou seja, fazer o nome de Jesus ser conhecido. Conhecido aonde? Pelos gentios. Gentios são todo aquele povo que não era judeu. Então, os gentios, todos os gentios, aqueles que não eram judeus, dos reis, ou seja, das autoridades constituídas da época, e dos filhos de Israel. Filhos de Israel eram os próprios judeus, ou seja, Paulo iria levar o nome de Jesus para todo mundo, para todos. Então, Paulo foi escolhido, foi vocacionado, foi chamado por Deus para um ministério que é levar o nome de Jesus a todo mundo. Porque Jesus coloca na frente, ou seja, diante, né, perante a face dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então aqui está a vocação de Paulo. E no versículo 15 tem um outro texto também, mas agora é o 15 de Atos dos Apóstolos. Nós lemos o Atos, capítulo 9, versículo 15, e agora, dizendo melhor, é Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Nesse texto que nós acabamos de observar, que o irmão Arthur leu, nos versículos 15 e 16, nós vemos agora o próprio apóstolo Paulo, agora já não é mais Jesus falando para Ananias. Agora nós estamos lendo um texto em que o próprio apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos que se reunia na cidade da Galácia, que é os chamados Gálatas, e ele diz nessa carta que ele escreveu para os Gálatas o seguinte, que Deus quis,
ou seja, mas quando aprouve a Deus, ou seja, pela vontade de Deus, Deus quis que desde o ventre da mãe dele, ou seja, da mãe de Paulo, ele já tinha sido separado e chamado. Para quê? Aí o apóstolo Paulo vai falar, no versículo 16, qual era a missão dele, o ministério dele. Era pregar entre os gentios. Pregar entre os gentios. Então, esses dois textos que nós lemos, que é Atos, capítulo 9, versículo 15, e Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, fala da chamada, veja bem, está no primeiro subponto, ó, chamada e presciência divina. Então a chamada de Paulo foi quando ele estava no ventre da mãe dele, segundo o próprio apóstolo Paulo. Deus chamou quando? Quando Paulo não sabia ler, quando Paulo não sabia escrever, quando Paulo não sabia andar, quando Paulo ainda não sabia falar, quando Paulo não sabia nada, quando Paulo estava ainda no ventre da mãe dele. Veja bem, a chamada, então, como nós vemos, não foi como algumas pessoas pensam, do dia para a noite. Deus, ele teve um plano de vida, ou seja, Deus é um Deus que ele é paciente. Para ele realizar a obra de levar a palavra dele para os gentios, demorou uma vida, a vida de Paulo. E mesmo Paulo ainda não convertido, porque a conversão nós vimos que aconteceu no caminho de Damasco, Paulo já era chamado por Deus. E tudo aquilo que aconteceu antes de Paulo se converter, já era uma preparação, porque ele era escolhido. Então, todas as circunstâncias da vida de Paulo, quando nós observamos isso, contribuiu, ou seja, foi um aprendizado para que ele levasse a palavra de Deus. Tudo que ele passou antes. Por isso que o título tem aí a presciência divina. A chamada foi no ventre. Mesmo Paulo, sem ele saber, ele não sabia, mas ele já era chamado. Ninguém sabia, mas ele era chamado. Ou seja, não foi quando, porque às vezes a gente pensa assim, Paulo foi chamado quando ele começou a perseguir a igreja. Quando nós lemos esse texto, a gente vê que não é assim. Antes de ele ser perseguidor da igreja, ele já era escolhido, já era chamado. Antes de ele matar cristão, prender, ele já era chamado. Deu para entender? Por causa da presciência. O que é presciência? Presciência, nós temos uma visão
a nossa visão terrena não nos permite olhar, ver o que vai acontecer na frente, no futuro, porque nós estamos dentro do tempo. Nós estamos dentro do tempo. Nós podemos ir lá em 2022 e voltar? De forma nenhuma, porque nós estamos dentro do tempo, estamos presos dentro do tempo. Imagina que o tempo é esse livro aqui, Nós estamos aqui dentro dele. E como se nós estivéssemos dentro de um trem ou de um avião, nós não tem ré. Não tem como voltar para trás, e também é como se fosse uma velocidade contínua, não tem como acelerar e nem diminuir a velocidade. A gente só vai em uma velocidade constante para frente. Então não tem como a gente ir e voltar, porque não tem ré. E não tem como voltar ao passado, porque não tem ré. Imagina que isso aqui é o tempo. Deus não está aqui dentro. Deus está fora. Deus está vendo isso aqui, ó. A gente está andando aqui dentro do tempo, mas ele já sabe o que vai acontecer aqui. Porque olha de fora. Deus não está no tempo. Então, a presciência é isso. É saber o que vai acontecer antes de acontecer. Então, presciência, ou seja, ciência aqui não é ciência que a gente, talvez o irmão está pensando, é ciência a ciência mundana, por exemplo, como dos remédios, como do médico, como de biólogo, como de físico, de químico, não é essa ciência. Ciência aqui quer dizer conhecer. Então, Deus, ele conhece antes de acontecer. Então, antes de tudo, ou seja, no ventre da mãe dele, ele já era chamado. Só que ainda não tinha sido efetivado. A efetivação, nós vamos estudar no segundo tópico da lição, que vai falar da efetivação. Mas nós já fomos chamados. A efetivação é a posse. É a posse. Mas antes da posse, ele já tinha sido vocacionado para isso. Então, a chamada de Deus, ela já havia acontecido antes mesmo da conversão, como nós vimos aqui nesses textos que nós acabamos de ler. O segundo subponto, o ministério na plenitude do Espírito. O ministério na plenitude do Espírito. Outro irmão lê na leitura bíblica em classe, Atos 9, versículo 17. Ananias, Deus deu uma missão para Ananias. Deus deu uma missão para Paulo. Deus fala, este foi escolhido para levar o quê? O nome de Jesus. Esse foi Paulo. Ele foi escolhido para isso. Para Ananias, a Bíblia ela registra que Ananias, ele foi escolhido para enviar a Paulo, para ser enviado para Paulo, para quê? Para impor as mãos sobre Paulo, para colocar as mãos sobre Paulo. Aí ele fala, para que colocar a mão sobre Paulo? Para que tornes a ver.
E o outro objetivo que Ananias foi enviado para Paulo foi para que Paulo visse fisicamente, aqui é o físico mesmo, né, o olho físico, e para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. Agora veja o que é interessante. No versículo 15, Jesus chama Paulo de vaso escolhido. Que na verdade todos nós somos o quê? Vasos. Todo ser humano é um vaso. Que vaso é um instrumento, é um canal, é uma ferramenta que deve ser utilizada. E todo ser humano, todo homem, toda mulher é um vaso. Só que uns são, como o apóstolo Paulo mesmo diz, para a honra, ou seja, para o bem, e outros para desonra, que é para o mal. E Paulo foi escolhido para a honra, para o bem. E vaso, ele tem que carregar alguma, para ele ser útil, ou seja, utilizado, ele tem que carregar alguma coisa dentro dele. E essa coisa seria o quê? Para que sejas cheio do Espírito Santo. Então, Paulo, ele era um vaso para carregar o Espírito Santo dentro dele e levar o nome de Jesus dentro dele, para que os outros vissem o nome de Jesus. Então, aqui, nós estamos vendo o que é a plenitude do Espírito Santo. Veja bem, Paulo, então, ele, antes de converter-se, na verdade, antes de ele nascer, ele já era escolhido, ponto. Mas não era convertido. Ele era escolhido, mas ele não era convertido. Depois, segunda fase. Primeira fase, ele foi escolhido, foi vocacionado, foi chamado. Ele tinha chamado. Antes de ele nascer, antes de ele fazer qualquer coisa na terra. Quando ele estava na barriga da mãe dele, ele já era escolhido. Mas não era convertido. E não era cheio do Espírito Santo também. Segunda fase, ele foi convertido. Então agora, ele era chamado, escolhido e era convertido. Mas ele era chamado, ele tinha a chamada, veja bem, ele tinha a chamada. Ele era convertido agora. Ele era convertido, mas ainda ele não era cheio do Espírito Santo. Existem pessoas ainda que são chamadas, têm a vocação de Deus. Tem pessoas que são verdadeiramente convertidas, mas que ainda não são cheias do Espírito Santo. Foi o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no primeiro momento, ele foi chamado. Veja que a chamada veio antes de ele ser convertido. Antes de ele ser salvo, ele já era chamado. A Bíblia ainda diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas o caso de Paulo, veja bem, este é para mim um vaso escolhido. E no versículo 15 de Gálatas 1 fala bem assim,
desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou. Ou seja, separar é escolher. Quando eu separo, eu tenho muitas coisas aqui, aí eu separo isso, significa eu escolhi isso daqui e deixei os outros. Então, Paulo, ele foi chamado e escolhido antes mesmo de ele vir ao mundo. Quando ele estava no ventre da mãe dele, ele já era chamado e já era também escolhido. Só que ele ainda não era convertido. Então, uma pessoa, ela pode ser chamada, pode ser convertida e ainda não ser salva. Porque quando fala de chamada e conversão aqui, não está falando de salvação. Está falando de um trabalho que a pessoa vai fazer para Deus. Trabalho que alguém vai fazer para Deus não é salvação. É uma ferramenta. Toda vez que nós falamos assim, eu vou trabalhar para o Senhor, eu estou falando que eu sou uma ferramenta que Deus vai usar. Deus vai usar. E Deus, ele usa o que ele quiser, meu irmão. Deus, ele usa, igual ele usou muitas vezes, jumentas. Deus usa, pode usar animal, Deus usa criança, Deus usa mulher, Deus usa homem, Deus usa idoso, Deus usa qualquer coisa. Vaso é instrumento, é para Deus usar. Então Deus já queria usar ele desde o ventre, só que ele ainda não era convertido. A segunda fase foi a conversão que nós estudamos no domingo passado. Ele se converteu. Agora ele já era o quê? Crente. Ele já era salvo. Ele já era uma pessoa que tinha a sua salvação, que já tinha o temor de Deus, a salvação de Deus na sua vida, só que agora entra a terceira fase, que era ser cheio do Espírito Santo, que é o que nós estamos vendo no segundo ponto, um ministério na plenitude do Espírito Santo. Essa palavra plenitude significa cheio, cheio do Espírito Santo, pleno, cheio do Espírito Santo. Então, agora Paulo, ele encontra com Ananias, e ele é o quê? Cheio do Espírito Santo. E qual é o resultado do trabalho que Deus mandou Ananias fazer? Qual foi? Ananias aqui é a mesma coisa que Paulo, é um instrumento. Jesus mandou Ananias ir lá na casa onde estava Paulo e colocar a mão na cabeça de Paulo, ou seja, Deus está usando Ananias. E da mesma forma que Deus ia usar Ananias, usou Ananias, Deus ia usar Paulo como um instrumento, como um vaso. E quando Jesus chamou, ele chamou para duas coisas, Ananias fazer duas coisas. Qual eram as duas coisas? Exatamente, então, recuperar a visão e ser cheio do Espírito Santo. Aí lê irmão Rodrigo, fazendo favor, na revista, o versículo 18 da leitura bíblica em classe. Depois passados 3 anos... Não, o 18 de Atos. Não, é na revista mesmo, tá? Porque na revista tem 2 textos. Atos tem aí o versículo 15, que é o primeiro, o 16 o segundo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Isso, então, aqui é o resultado de Ananias sendo utilizado como instrumento, e os 2 objetivos dele, que está no versículo 17, foi alcançado. Porque o primeiro foi, por meio
que você, Ananias, você deve fazer com que Paulo recupere a visão, tornes a ver. Versículo 18, caiu as escamas dos olhos. Primeiro objetivo atingido. Segundo objetivo que Deus enviou Paulo, dizendo melhor, Ananias a Paulo, para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Recuperou a vista e levantando foi batizado. Quando a palavra de Deus ela coloca isso para nós, significa que o que Ananias foi fazer, ele conseguiu com êxito, com excelência. E agora, irmãos, o último ponto, o subponto desse primeiro tópico é: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, nós temos pessoas que teve o nome mudado. Deus mudando o nome das pessoas. O principal deles foi Abraão. Abraão, na época, se chamava Abrão. E Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Acrescentou mais um A no nome de Abraão. Agora é Abraão, não é mais Abrão. A mesma coisa aconteceu com Sara. Antes era chamada de Sarai. Depois Deus mudou para Sara. E também da mesma família de Abraão foi Jacó. Jacó, o nome Jacó, na verdade, tem um significado de trapaceiro, traidor, um significado negativo. E Deus, ele muda o nome dele para Israel. Aí agora, a partir de um momento da vida de Jacó, ele não era mais Jacó. O nome dele foi ser Israel. Vamos abrir agora no Novo Testamento. Vamos abrir a Bíblia em Marcos. Qualquer um dos irmãos pode abrir. Marcos, capítulo 3, versículo 16. E João, capítulo 1, versículo 42. Isso, lê novamente, irmão Altair. Agora, João, capítulo 1, versículo 42. João, isso. No Novo Testamento, veja bem, no Antigo Testamento, quem mudou nomes no Antigo Testamento foi Deus, o próprio Deus. No Novo Testamento, nós temos um caso. Qual o caso? É Jesus mudando o nome de Pedro. Jesus mudando o nome para Pedro. Aí os dois textos que o irmão Altair leu, fala de Jesus mudando o nome de Pedro. Geralmente a gente a gente viu muito as pessoas falando da mudança do nome de Paulo, de Saulo para Paulo, mas a gente não, assim, geralmente a gente não vê ninguém falando da mudança do nome de Pedro. Mas na verdade, na Bíblia, a Bíblia não relata que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas a Bíblia fala que Jesus mudou o nome de Pedro, como está escrito onde o irmão Altair leu. E olhando Jesus para ele, disse, Jesus falando com Pedro:
tu és Simão, filho de Jonas. Jesus está afirmando, ó, você é Simão. Mas aí agora Jesus completa, tu serás chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Cefas quer dizer Pedro. Então, este nome, Pedro, quem é que colocou em Simão, que é o próprio Pedro? Foi Jesus. O nome Pedro foi Jesus que deu para Simão. Em Marcos, onde o irmão Altair leu também, confirma isso, no Marcos capítulo 3, versículo 16. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Então, Jesus, ele mudou o nome de Simão para Pedro. Mas no caso de Paulo, já é diferente. No caso de Paulo, já é uma mudança por causa do lugar de fala, ou seja, da língua que era falada na época. Saulo é o nome judaico, na tradução da língua judaica. E Paulo já é o mesmo nome, mas na língua romana. Na língua romana. Por exemplo, Paulo em inglês, o nome Paulo, se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, qual seria o nome dele? Paul. Mas é o que? É o mesmo? Paulo. Lá na língua hebraica, Saulo. No latim, Paulo. No inglês, Paul. Por exemplo, Tiago. Se fosse nos Estados Unidos, o nome seria James. James. O que é James? É Tiago, não é outro nome. É o mesmo nome, só que é a tradução. Isso é Saulo. Essa palavra Saulo vem de Saul. É um derivativo do nome Saul mesmo. Por exemplo, mais ou menos como a gente pode falar, tem pessoas, por exemplo, tem alguns nomes que dá para a gente entender um pouquinho melhor. Tem alguns nomes que são derivados de outros nomes, mas que quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, veio um nome aqui de próprio Paulo, mas feminino, né? De mulher. Tem mulher que é chamada Paula, tem outra que vai ser chamada Paulina, mas é a mesma coisa. Outra, Pauliana, mas tudo Paulo, só que tem o derivado, né? É o derivativo. Então, é a mesma coisa que aconteceu com Saul. Então, Saulo é derivado de Saul. Ou seja, o significado do nome é o mesmo. É o mesmo significado. Amém, irmãos? Então, nós temos essa relação, que nós já vimos isso também na lição passada. Agora, eu vou passar, né, a palavra para os irmãos, também está expondo seus pontos, né, de cada um de vocês aqui, nesse primeiro ponto da lição. Começando pela irmã Carmen. Amém, irmãos. Então aqui nós finalizamos, irmãos, este primeiro ponto da lição, dizendo que o ponto de partida, né, para a vocação de Paulo foi isso, foi a presciência de Deus, ou seja, a chamada de Deus e o trabalho do Espírito Santo na vida de Paulo. Agora vamos para o segundo ponto da nossa lição, e vamos emendar o segundo e o terceiro ponto da lição. Uma vocação efetivada
pelo Cristo ressurreto, ou seja, uma vocação efetivada. E o terceiro ponto é vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Então, uma vocação efetivada pelo Espírito ressurreto. Depois que o apóstolo Paulo recuperou a visão, no versículo 18, né? Depois que ele recuperou a visão, que as escamas caíram dos olhos dele, ele foi batizado. Ele foi batizado por Ananias, pelo que a gente pode entender. A Bíblia não diz, mas pelo que nós entendemos aqui da sucessão, né? Ananias foi e batizou Paulo. Paulo, ele estava há 3 dias em jejum, como nós vimos, né? E depois que ele foi batizado, no versículo 19 diz, e tendo comido, ou seja, aí depois do batismo ele se alimentou, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos. Agora, vamos, nesse segundo ponto da lição, vamos recapitular alguma coisa importante aqui, ver como que Deus, ele foi trabalhando na vida de Saulo, que foi uma coisa assim, aparentemente rápida. No capítulo 9, no versículo, a partir dos versículos 4, fala que do encontro da conversão dele, onde ele foi convertido, onde ele aceitou o Senhor Jesus. No versículo 6, a Bíblia fala que ele treme, ele tem medo, ele treme, fica atônito, sem entender o que está acontecendo. E ele, tremendo e atônito, ele pergunta para Jesus o que Jesus quer que ele faz. Aí Jesus vai dar as instruções para ele. O que Paulo deve fazer? Jesus, irmãos, ele poderia falar bem assim: Paulo, levanta-te, entra na cidade de Damasco e vai na casa de Ananias. Jesus podia mandar ele direto para a casa de Ananias, mas Jesus não fez isso. Olha, aí Jesus no versículo 6 fala: levanta-te, entra na cidade e lá eu vou te dizer o que você vai fazer. Ou seja, Jesus não diz direto. Porque ele já sentiu aí. Então, Jesus, ele vai e manda ele entrar, mas não fala o que ele ia fazer. O versículo 7, observe. E os homens que estavam com Paulo, e os varões, quando fala varão é homens, e os varões que iam com ele, ou seja, com Paulo, pararam também espantados, porque eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. No versículo 8, Paulo, ele se levanta porque ele está no chão, e quando ele abre o olho, ele não consegue ver ninguém. E aqueles homens que estavam com Paulo, pega Paulo e guia Paulo pela mão, conduzindo até a cidade, levando ele até Damasco. O versículo 9 diz que Paulo fica 3 dias sem ver, ou seja, 3 dias cegos. E nesses 3 dias que ele ficou cego, que ele não via, ele também não comeu e nem bebeu, ou seja, ele jejuou. No tempo que ele estava cego fisicamente, ele também não comeu e nem bebeu. E agora, veja bem, no versículo 10,
a Bíblia diz que em Damasco tinha um discípulo chamado de Ananias. E Jesus, em visão, fala com Ananias. E Ananias responde, né? Eis-me aqui. Aleluia. E agora veja bem, no versículo 11, a Bíblia diz que Jesus manda Ananias se levantar e ir à rua, o nome da rua era Direita, e na rua direita e perguntar em casa de Judas. Então Paulo, ele estava na casa de um homem chamado Judas, e quando Ananias ele vai chegar, Paulo ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, ou seja, Jesus, dizendo melhor, falou com Paulo que ia um homem em busca dele, e Jesus também falou com Ananias, que era para ir em busca de Paulo. Então foi uma visão não só de Ananias, mas que Deus também deu a Paulo. E agora no versículo 18, onde nós lemos na leitura bíblica em classe, sela essa parte com "e foi batizado". E foi batizado. Então Ananias vem, ele recupera a visão, ele se alimenta, e agora a Bíblia diz que ele fica confortado, ou seja, Paulo está confortado, e ele é agora cheio do Espírito Santo, foi recuperada a sua visão, e ele agora é um homem batizado. Continuando o texto, a gente está no ponto 2, dizendo melhor. Continuando o texto, diz assim, ó, o versículo 21. E todos os que ouviam estavam atônitos, ou seja, atônitos sem entender o que estava acontecendo, ou seja, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E todos estavam atônitos, ou seja, sem entender o que estava acontecendo. Ele dizia, aí eles falavam, este aí não é o homem que veio de Jerusalém para perseguir os que invocam o nome de Jesus e para os levar presos? E agora ele foi batizado? Quer dizer, ali houve uma retaliação, né? Houve, por exemplo, vamos supor, vem alguém e diz assim, ó, vou matar todo mundo da igreja, aí ele está vindo. Aí quando ele chega aqui, ele fala assim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, o que a gente vai fazer? O que ele veio fazer aqui? Ele veio para prender ou veio para ser nosso amigo? Ele veio como amigo ou como inimigo? Então eles não estavam entendendo o que ele é. Ele é amigo? Ele é irmão? Ou ele é inimigo? Ele é um dos nossos ou ele veio nos perseguir? Até aí eles não sabiam a obra que Deus estava fazendo. Então, exatamente. Isso ninguém, porque foi algo muito rápido. Foi naqueles dias mesmo. Assim, passou depois de 3 dias. De 3 dias, ele é batizado, ele vai em Damasco, ele chega em Damasco. Em Damasco, ele fica parado, ele não persegue ninguém. Durante 3 dias, ele está escondido. Ele está parado, escondido. Depois que ele sai, ele está na casa de um homem na casa de Judas, na casa de um homem chamado Judas. Depois que ele sai da casa de Judas, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ser batizado. Aí as pessoas que já estavam observando, que sabiam que ele ia ali para prender a quem servia Jesus, não entenderam. Não entenderam, porque foi algo muito rápido, muito instantâneo. E eles não entenderam.
agora o versículo 22, observa, ó, Saulo, a Bíblia diz que ele se esforçava muito. Veja bem, a Bíblia diz, ele está em Damasco, onde ele ia prender. Ele está com autorização na mão, para quê? Para prender quem serve a Jesus. E agora, as pessoas vão pensar o quê? Isso aí é cilada. Ele está querendo aqui nos enganar para saber quem é crente, quem não é, para prender os crentes. Aí a mente fica o quê? Confusa. Então Paulo, a Bíblia diz, ó, Saulo, porém, se esforçava muito. Se esforçava muito para quê, ó? Mas, Paulo, porém, se esforçava muito mais. Ele estava se esforçando para quê? Para prender quem servia a Jesus. Mas agora ele está se esforçando muito mais. E com esse esforço de falar de Jesus, agora falar bem, ele confundia os judeus. Ou seja, ele começou a pregar, Paulo, só que agora, o que ele está fazendo? Ele está confundindo a cabeça do povo. Ele confundia. O versículo 23, veja bem. Aí a Bíblia diz que passa muitos dias. Passou muitos dias. E Paulo está fazendo o quê? Falando que Jesus é o Filho de Deus. Ó, Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que falava que Jesus era o Filho de Deus, o que Paulo fazia? Prendia, mas agora ele mesmo está falando que Jesus é o Filho de Deus. E no início, talvez eles pensavam assim, isso daí é uma cilada. Mas depois passou o quê? Muitos dias ele não mudou o discurso, ele continuou falando a mesma coisa. E no versículo 23 fala, ó, e passou muitos dias. E depois de muitos dias, o que os judeus eles fizeram? A gente tem que matar esse homem. A gente tem que matar ele. Matar quem? Paulo. Aí o versículo 24 fala, ó, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Ou seja, os judeus, depois que viram que Paulo realmente mudou de lado, o que eles agora querem? Matar Paulo. Mas Deus já havia avisado através, né? Que tinha avisado através de isso chega ao versículo 24. Mas as ciladas que os judeus estavam formando chegaram ao conhecimento de Saulo. Saulo ficou sabendo que eles estavam querendo o matar. E como eles guardavam as portas é a porta da cidade. Naquela época, a cidade fosse igual um quintal nosso, que é todo cercado de muro. Então, as cidades eram muradas. Só tinha as portas de entrada e de saída. Então, quem quisesse sair ia ser pela porta. Então, na porta da cidade, quem estavam? Os homens esperando Paulo passar para quê? Para o matar. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, ou seja, 24 horas por dia, para poderem tirar-lhe a vida, ou seja, eles fizeram um turno de revezamento, como fosse vigia, para ficar vigiando de dia e de noite, para ver quando Paulo passasse, eles o matassem. O versículo 25, tomando-os de noite, os discípulos aqui, não é os discípulos Pedro, Tiago, João, não, os discípulos aqui era quem eram os membros da igreja de Damasco. Os discípulos, os membros da igreja de Damasco, desceram dentro de um cesto, ou seja, pegaram um cesto, amarraram uma corda, desceram pelo muro, ou seja, penduraram, jogaram ele lá, ele subiu no muro e depois puxando ele pelo cesto, pelo muro, para fugir de Damasco. 26, e quando Saulo chegou
a Jerusalém, aí aqui a gente, irmãos, temos que refletir o seguinte, a reflexão. Deus chamou Paulo, sim ou não? Deus chamou Paulo, sim ou não? Mas, veja bem, que Paulo não falou, eu sou chamado, eu sou escolhido, Deus me ungiu, eu recebi o Espírito Santo, então eu vou pela porta mesmo, que Deus vai me livrar. Ele fez isso? E é isso que a gente está vendo, infelizmente, igual o pastor falou com o pessoal, igual teve essa doença, tem gente que, da igreja que acha que é super-homem e que Deus está comigo, a gente não vai pegar, e aí não usavam máscara, e aí eu fui num certo lugar que me convidaram, aí o único que estava com máscara lá era eu, o pastor da igreja, todo mundo, pregador, todo mundo sem máscara, só eu que estava com a máscara, só eu estava com a máscara. Ninguém mais, em cima do púlpito, embaixo, ninguém. Aí, o pregador chegou, olhou para mim, em cima do púlpito, servo de Deus não teme a praga nenhuma. Olhando para mim. Aí, o servo de Deus, eu trabalho, ele falando, eu trabalho, no meu trabalho eu falei, eu não vou usar máscara. Irmãos, aí quando a gente olha uma passagem como essa daqui, a gente vê que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas. Se fosse, Paulo ele precisava de ser passado por um cesto, os discípulos, que naquela época eles eram muito mais crentes do que nós hoje. Eles eram mais crentes do que nós. Esses irmãos aqui, eles eram muito mais, nós estamos muito mais abaixo do que eles. E eles fizeram isso. Deu para entender? Então a gente tem que ser o quê? Ter mais pé no chão, mais humilde, confiar em Deus, mas aquilo que está ao nosso alcance, Deus não vai fazer. E o Paulo, ele foi, passou por um cesto, pelo muro 26, e quando Paulo chega, aí ele vai para Jerusalém, e quando ele vai, ele sai, ele vai para Jerusalém. Ele volta para a cidade dele, que era Jerusalém. E procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos os crentes de Jerusalém fazer o quê? Corria dele. Ninguém queria ficar perto de Paulo, com medo. E todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Todo mundo, ninguém queria ficar perto de Paulo. Todo mundo corria dele. E eles eram, com certeza, muito mais crentes do que nós. E eles faziam isso. Então, o medo é normal, até um certo ponto. A gente vê os homens que andaram com Jesus, passaram por isso, agora, ainda mais os crentes de hoje, que são fracos, que não oram, que não jejuam, que não buscam a Deus. Gente que buscava a Deus, que temia a Deus, que era realmente sincero, que passava por perseguição de morte. Olha como eles agiam. Eles eram cautelosos. E eles não queriam saber de Paulo. O versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor Jesus e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor Jesus. Nem os apóstolos sabiam que Paulo tinha se convertido. Versículo 28, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente o nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos que o acompanhavam até em Cesareia, o enviaram a Tarso.
Aí ele teve que fugir. Ele fugiu de Damasco porque queria matar ele. Isso foi logo no início, não foi... Foi no início. Foi para Jerusalém, quiseram matar ele, ele teve que fugir. Ué, mas se Deus não estava com ele, então ele precisava de fugir? Se fosse na linha, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Se fosse na linha do pensamento das pessoas de hoje, desses homens de hoje, que falam sem saber, às vezes, o que está falando. E a Bíblia diz que ele fugiu para Tarso, que é onde ele morava com os pais dele, né? Ele fugiu para lá. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, aí a Bíblia fala, ó, tinham paz, mas Saulo não estava tendo paz, todo mundo estava querendo matar ele, mas os irmãos da igreja, por enquanto, estavam ainda em paz. E ele fala tem um texto da Bíblia que ele fala de perseguidor, agora ele se tornou perseguido. Foi o que aconteceu com ele. De perseguidor, ele mudou, agora ele é perseguido. Agora a gente entra no texto de Gálatas, Aí quando as pessoas olham esse texto, elas veem diferente, mas o tempo já se esgotou, mas a gente vai só terminar essa parte para finalizar. Veja bem, o versículo 12, Paulo fala bem assim, ó, porque não o recebi o evangelho, ele está falando do evangelho, porque não recebi o evangelho de homem algum. Aí, quando as pessoas olham isso, elas pensam assim, eu também não recebi o evangelho de homem algum. É mentira, já é mentira. Todos nós recebemos o evangelho de homem, porque foi alguém que pregou para nós, foi alguém que orou por nós, exatamente. Mas no caso de Paulo, foi quem é que ele estava indo no caminho? Quem que ele viu? Ele viu Jesus. Jesus viu o representante, foi um homem. Depois foi um homem, mas a conversão, no ato da conversão, ele se converteu, não foi com pregação de ninguém, foi do próprio Jesus. Por isso que ele é apóstolo. Porque o apóstolo... Não há outro apóstolo fora do que ele. O único apóstolo que foi ele. Exatamente, que teve... Não, isso é... E ele fala, e o próprio apóstolo fala que ele foi o último. Ele fala assim, como um abortivo, ou seja, o último. Ele foi o último. O último dos apóstolos foi ele. Porque foi o próprio Jesus que veio ao encontro dele. Então ele fala, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Aqui ele não está falando para se exaltar, ele não está falando assim ele está falando realmente o que aconteceu no caminho de Damasco. Agora veja bem, o versículo 13, ó, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, na antiga religião que ele era. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. 14. E na minha nação, no meu país, ele dizendo, no meu país, excedia, ou seja, eu ia além em judaísmo a muitos da minha idade, ou seja, considerando os judeus da idade dele, que era da mesma idade dele, ele era muito mais religioso do que todos os da idade dele, ele está falando. Quando Paulo, ele foi chamado por Jesus, presta atenção. E ele diz que da idade dele, ele era o mais zeloso. E na verdade ele não bota o mais zeloso, ele diz assim, extremamente zeloso das tradições de meus pais, ou seja, da religião judaica. Ele era judaico roxo, ele era aquilo que a gente chama de daquela pessoa que é demais, excessivo, como fanático, isso, ele era aquele fanático no judaísmo. Ele dizendo aqui, ó, o versículo 25, ó, mas quando aprove a Deus,
desde o ventre da minha mãe me separou. Ele está falando, ó, desde o ventre da mãe dele ele já era escolhido para levar o evangelho, mas ele era fanático em uma outra religião, que era o judaísmo. E agora ele continua. Veja bem, ó, 16, ó. Revelar seu filho em mim para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Ele está falando exatamente o que o pastor Emanuel falou aqui. Ele não foi consultar, por exemplo, a Pedro, Tiago, João, não foi consultar carne nem sangue, porque foi diretamente o próprio Jesus que o tinha separado. Foi algo único que aconteceu, foi com Paulo. E agora, no versículo 17, ó, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, que era Pedro, Tiago, João. Ele não foi. Ele está falando que ele não foi, ou seja, ele não quando ele começou, ele não conhecia nem Tiago, nem Pedro, nem João, nenhum dos apóstolos. Ele não conhecia, ele nunca tinha visto ninguém. Deu para entender? Ele só viu quem? Jesus. Só que ele foi perseguido. E no início não deu muito certo para ele. Não deu certo. Aí ele fala no versículo 18. Então o que ele fez? O que ele fez? No versículo 17 ele fez, ó, partir para a Arábia. Então ele parou. Ele começou naquele ritmo e não estava dando o quê? Certo. Estava sendo perseguido, todo mundo queria matar ele. Ele fugia de um lado para o outro, não tinha jeito. Então ele vai sair, ele vai para um outro país, que é chamado de... Ele vai para a Arábia, é um outro país, uma outra nação. Onde ninguém conhecia ele, onde ninguém conhecia o Evangelho, e ele não foi para pregar o Evangelho, ele foi para ficar se preparando. Ele não ficou com os apóstolos, ele não se reuniu com a igreja, ele fugiu da igreja, porque na Arábia não existia Evangelho, era um outro país que não tinha chegado o Evangelho lá ainda. E a Bíblia diz que ele fica lá quanto tempo? Quanto tempo que ele fica lá? 3 anos. 3 anos. 3 anos. O que ele fica fazendo lá? Nós não sabemos, mas era uma preparação. E a Arábia é uma região desértica, um país que é um país desértico. Aí por isso que no terceiro ponto tem aí as lições do deserto. Aí se assemelha também a Jesus. O apóstolo Paulo ficou o quê? 3 anos. 3 anos foi o período que Pedro, Tiago e João que passaram com Jesus aqui na terra. Que Jesus chamou eles até Jesus ir para o céu. Foi o período de escola dos discípulos. E o que aconteceu com Paulo foi também a mesma coisa, né? Período de escola. Nós estamos no deserto. A igreja de Cristo está no deserto. Porque no deserto, a pessoa que está no deserto não tem nada. Certo? A única coisa que a pessoa tem no deserto é Deus, não é nada. Exatamente. Entendeu? E o cristão, por que eu considero a igreja atual no deserto? Porque no deserto, a igreja atual no deserto, ela não pode, de maneira nenhuma, se apegar a nada. A nada. Porque tem pessoas que ele quer ficar numa igreja que pode tudo. Porque ele não quer ficar no deserto. Exatamente. O deserto é aquela pessoa realmente que ele não se pega a nada nesse mundo, a não ser nas coisas de Deus, que é um deserto. E é onde que nem todos aceitam. É por isso que a Bíblia fala que muitos são
escolhido. Quem não é escolhido, ele não quer ficar no deserto, ele não quer subordinar a doutrina do deserto. Certo? E Paulo ele fugiu para lá exatamente para ter essa convicção e esse preparo. E assim somos nós. Nós, para poder ter essa convicção e preparo na nossa vida, nós temos que deixar tudo. Né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É onde muitos não querem. Exatamente. E se assemelha a Jesus. Jesus, depois de batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E Paulo também, ele foi batizado, aí, na ânsia dele, ele foi tentando o quê? Fazer a obra de Deus, assim, já na hora, só que ninguém, o quê? Deu crédito a ele. Ele falava e ninguém acreditava nele. A palavra dele não tinha valor naquele momento. Deu para entender? Não tinha valor. Do lado do judaísmo, a palavra dele tinha o quê? Tinha peso. Ele falava e as pessoas obedeciam. Agora, ele como crente, ele falava e as pessoas Não obedeciam. ninguém cria nele. Como que ia crer numa pessoa que ontem ele era queria matar e agora ele está... Ninguém cria. E aí os outros começaram a ficar com raiva dele e começaram a querer matar ele. Aí ele teve que fugir. E ele vai parar onde? No deserto por 3 anos. Veja bem, 3 anos, não é 3 meses não, 3 anos. No deserto, não tem, igual o pastor falou, não tem ninguém, não tem nada. Ele passou solidão. Solidão é ficar sozinho. Sozinho a ele, só ele e Deus, como Jesus. Então, foi um período de preparação. Preparação para ele mostrar com o tempo que depois ele vai voltar para Jerusalém. Depois ele vai voltar para Damasco. Aí as pessoas vão ver que realmente o que aconteceu com ele? Ele mudou. Porque o tempo aí que vai fazer o quê? Ser uma prova que ele realmente mudou. Como é que nós conhecemos as pessoas? Como é que nós conhecemos as pessoas? É com o tempo. Exatamente. Não é de uma hora para outra, com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós vamos conhecer as pessoas, é convivendo com eles e com o tempo. Quem vai passando, aí a gente vai vendo quem é quem. Então a gente se também. Exatamente. E foi o que aconteceu com Paulo, né? Ele foi moldado. E a história não termina aqui não, ela continua a história dele. Depois a história vai continuando ao longo do trimestre. Isso. Mas a gente vai parar por aqui com ele aonde? Com ele no deserto. Ou seja, aquilo que o pastor falou, o pastor Emanuel falou. O mundo hoje é o que para nós? O mundo hoje tem de tudo, né? É um Egito, como tinha no Egito. Exatamente. Tudo que a pessoa quer. A escolha que a pessoa quer escolher é o mundo. Mas para nós, o Egito também é região desértica, onde não tem... É deserto, né? Vocês já viram a imagem de deserto como que é. Então o mundo para nós deve ser isso. Deve ser o quê? Um deserto, aonde nada... Exatamente, nada tem para nos agradar. É nós olharmos para um lado e para o outro e não ver o quê? Nada que nos satisfaça. Quando Jesus ele disse ao discípulo, o caminho é estreito. Jesus disse, a porta ela é apertada e são poucos os que entram por ela. Os irmãos imaginam que é o meio do deserto. É exatamente por isso que tem todos. É viver numa igreja onde tem doutrina, numa igreja onde tem ensinamento. Ele quer ficar onde ele pode fazer o que quer. Ficar à vontade, ficar de porta larga, tudo mais. Mas o crente, ele aprende onde? No deserto. E é aqui que está a vocação. Exatamente. Porque a vocação, ela vai se dar quando o mundo
o mundo não fizer mais sentido, não tem mais significado para nós, não tem mais importância para nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala bem assim, que tudo que ele passou antes, domingo que vem a gente vê o versículo, mas tudo que ele viveu antes de conhecer Jesus, ele considera como o quê? Como esterco, exatamente, como esterco. O que ele está falando de esterco? Que não tem importância, não tem valor, não foi útil, não tem mais utilidade. Então, a conversão e o chamado é isso, é quando tudo no mundo mais não tem mais significado para nós. E é aí que o apóstolo Paulo fala aqui, eu estou crucificado com Cristo, eu morri para o mundo, ou seja, é deserto, não tem vida mais, o mundo é um mundo, não tem vida, não tem vida. Se o mundo, aí entra agora a reflexão nossa, se alguma coisa no mundo, seja em qualquer tipo de área, ainda tem algum significado para nós, significado no seguinte sentido, é mais importante essa coisa do que Jesus, eu não abandono essa coisa por nada, isso significa o quê? Que nós não morremos para o mundo, que nós ainda estamos no mundo, Deu para entender? Então, nada do mundo prende, nada no mundo prende. Então, para Paulo, nada prendia ele mais. Ele estava o quê? Livre. E é isso que é a vocação. Se há alguma coisa mais importante no mundo do que a salvação, do que a nossa vocação, então o mundo ainda está aqui dentro, exatamente. Ainda, então, eu não sou ainda convertido, eu tenho que trabalhar ainda a conversão. Eu não estou ainda preparado, ainda não, eu tenho que dar renunciar ainda. E Paulo, ele estava chegando a essa convicção aqui, ele estava o quê? Se desapegando das coisas, o período para ele, se desapegar do judaísmo, se desapegar das tradições que ele tinha como valor, que valia para ele. Depois ele vai falar que é esterco, mas antes o que tinha valor. Então, irmãos, não é um processo fácil, é um processo, é difícil. A porta ela é larga? Não, é difícil, é estreita. E não foi diferente para Paulo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Agora vamos para a conclusão. Isso. Então a gente precisa de sensibilidade espiritual para entender o chamado de Deus para a nossa vida. Como o pastor Emanuel falou aqui, e o hino falou também, né? Para cada crente, Deus preparou um trabalho certo, quando ele o aceitou. Então, para cada um de nós, Deus nos chamou. E nós temos a obrigação, diante de Deus, de nos preparar para atender esse chamado. Foi o que Paulo fez, ele largou tudo, para se preparar para o chamado que Deus tinha na vida dele. E a gente continua na próxima lição, em nome de Jesus. Que aqui é mais ou menos uma sequência, né? Cada domingo a gente vai progredindo.